Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando com o seu programa semanal de saúde com muitas dicas para você. Hoje, sábado, 20 de março de 2024, ouviremos a reflexão com o pastor Emerson, a continuação do livro de Êxodo, onde ele tirará lições valiosas, muito importantes para as nossas vidas. E no quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o estômago. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem e este deve fazer a sua parte cuidando. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quanta alegria estar mais uma vez com você, juntinhos, ouvindo, estudando a Palavra de Deus. Que gostoso! Temos mais um momento, então, onde vamos falar das mensagens de Deus, a Bíblia Sagrada, um instrumento que Deus deixou para mim e para você, para que nós não precisássemos ter dúvidas. E quando tivéssemos dúvidas, fôssemos buscar direto na fonte, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a saída do povo do Egito, do povo de Israel lá do Egito. E agora, eles chegam numa situação muito interessante. No capítulo 14, do verso 9 em diante, nós vamos ler agora. Êxodo 14, do verso 9 até o verso 15. Vamos ler juntos. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Eita, olha só que mensagem interessante. Essa mensagem é muito interessante porque às vezes nós temos os mesmos sentimentos, deste povo de Israel que estava saindo do Egito. A gente parece que passa pela vida e em muitos momentos a gente esquece que Deus está comigo e está com você. E esse é um grande problema que a gente passa, sabe por quê? Quando a gente esquece de Deus, a gente acha que tudo que a gente faz é por força nossa. E esse é um grande erro. Nós não temos força nenhuma em nós. Não temos.
Nós somos dependentes desse Deus maravilhoso. E digo mais, quando a gente se acha forte, é aí que realmente somos fracos. Mas agora o povo estava ali frente ao mar Vermelho. E agora, para você ver como nós somos murmuradores, eu e você somos assim também, qualquer coisa a gente já reclama, já briga, já dá confusão. E o povo de Israel era igualzinho a mim e você. E agora eles chegam na frente do Mar Vermelho, olham para trás, os soldados egípcios vindo, cavalaria, tudo. E agora eles dizem para Moisés o quê? Moisés, nos tirou lá do Egito para morrermos aqui, no deserto? Será que não tinha sepultura suficiente para nos enterrarmos lá? Olha só. Será que você também é assim quando está de frente a algum problema? Quando você está na frente de algum problema, você agora joga a culpa para Deus, ou você agora quer justificar os teus problemas colocando a culpa em outras pessoas? Infelizmente nós somos assim. Infelizmente. Mas Moisés, um homem muito sábio, um homem usado por Deus, quando Moisés é interpelado pelo povo, ele diz apenas o seguinte: olha, estão vendo esses soldados que estão aí? Vocês nunca mais o verão. Estão vendo aí os soldados egípcios? Vocês acham que ele tem algum poder? Vocês parecem que não conhecem Deus? E agora, quando Moisés vai falar com Deus, é aí que eu vejo a resposta mais interessante de todas, porque Deus é fabuloso, né? Quando Moisés vai falar com Deus, o que Deus disse? Diga ao povo que marche. Mas como assim marchar para dentro do mar? Isso, diga ao povo que marche. Se você confia em Deus, muitas vezes você vai ter que olhar e não vai enxergar. Mas o invisível é ali que Deus trabalha. É nas coisas impossíveis que Deus trabalha. E quando você estiver fazendo algo juntamente com Deus, você fique tranquilo. Deus vai abrir o Mar Vermelho que está na tua frente. Mas pastor, eu já passo há tantos dias com falta de emprego, falta de alimentação em casa. Olha, eu digo uma coisa para você: marche. Levante toda manhã bem cedo, vá atrás de um emprego, vá atrás de uma ocupação e Deus vai abrir o Mar Vermelho que está na tua frente. Mas você tem que fazer a tua parte. Não fique esperando as coisas caírem do céu, porque as coisas não caem do céu. Você precisa fazer a tua parte. Então o que eu digo para você hoje é: marche, vai para cima, vai buscar aquilo que você sonha. Vai buscar as tuas realizações pessoais, a realização também da sua vida. Vai para cima, não se encolha, não fique esperando as coisas caírem do céu, porque elas não caem do céu. Pastor, mas que mensagem é essa? Que dura? Não, não é dura, é verdadeira. Aquilo que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você. Então não fique em casa depressivo, parado, não querendo fazer nada. Não, levante a cabeça e vá em busca daquilo que você quer. Porque aquilo que você quer, se for algo bom e se for algo que vai fazer você crescer, Deus vai te ajudar. Por isso escolha as coisas boas. Busque coisas boas, busque algo que seja realmente verdadeiro, que seja sincero, que seja bom. Não só bom para você, mas bom também para as pessoas que estão ao teu lado. Não faça negócios onde só você ganhe. Os negócios são para os dois lados ganharem. Por isso o negócio é justo quando os dois saem felizes. Se você estiver fazendo algum negócio e só você está bem, é porque o negócio não é bom, você está sendo injusto com a outra pessoa. Pare para pensar nisso. Você não pode ser injusto com as outras pessoas, porque são pessoas também que passam as mesmas dificuldades que você, os mesmos problemas que você. Seja honesto, seja verdadeiro, seja justo. E quando chegar na frente de algum obstáculo, olhe para Deus e Deus vai te dizer: marche, marche, vai para cima, não tenha medo, não se intimide. Eu tenho algumas histórias de vida, mas em muitas delas eu tive medo.
e continuo tendo ainda. Isso, o medo é uma coisa normal, viu? Não fique triste com isso. O medo é uma proteção nossa, para que a gente possa acertar. O medo é algo bom, justificável. Eu, quando tinha 35 anos de idade, Deus já vinha me chamando há muito tempo para ser pastor. Mas eu não vinha dando ouvidos. Mas aos 35 anos eu ouvi a voz de Deus e falei assim, eu vou fazer teologia, vou ser pastor. E teve muitas dificuldades porque eu já era casado, já tinha 2 filhas, eu morava em Curitiba e quando fui fazer teologia fui lá para a Bahia, 2.400 quilômetros de onde eu morava. Cultura diferente, terra diferente, sem nenhum familiar por perto, mas foi um grande desafio. Mas quando eu olhei para o desafio, eu pedi assim, Senhor, eu devo ir? Deus disse para mim, marche. Se você quer isso, marche. E eu marchei. E graças a Deus hoje já é meu 11º ano de ministério sendo pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero dizer uma coisa para você. Busque a verdade e Deus vai te mostrar. Jesus está voltando. Está muito próximo à volta de Jesus. E se você crê na volta de Jesus, comece a se preparar, porque Ele vai vir te buscar. E se você não crê na volta de Jesus, leia a Bíblia e você vai crer na volta de Jesus. A Bíblia é muito clara enquanto à volta de Jesus. O próprio Jesus diz assim, eu vou ao meu Pai, vou preparar moradas, para que quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que vocês morem comigo aonde eu estiver. Olha que legal. Esse é o nosso Deus que nos ama, que morreu na cruz por mim e por você, para um dia vir nos buscar, para morar a eternidade junto dele. Um abraço, Deus te abençoe. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre os alimentos para o estômago. Hoje vamos a falar sobre acidez estomacal. Os que sofrem de acidez estomacal a descrevem como uma sensação de fogo na boca do estômago, que a vezes chega até a garganta. Isso é o que em termos médicos chama-se refluxo gastroesofágico, normalmente causado por uma hérnia de hiato no esôfago. Um suco que eu vou passar hoje para vocês neutraliza o excesso de acidez estomacal e ainda ajuda a fechar esse esfíncter ou válvula que separa o esôfago do estômago para que o suco gástrico não suba até a garganta. Em resumo, é uma boa alternativa aos fármacos químicos usados habitualmente para combater a acidez. Mas este suco pode ser tomado em qualquer momento do dia quando sentir acidez no estômago, mas convém tomá-lo de forma regular de 3 a 6 vezes ao dia e não um copo grande só de uma vez, né? E também, além de tomar esse suco, para evitar essa acidez estomacal, precisamos evitar o uso de café, refrigerantes à base de cola, gorduras e, acima de tudo, no jantar. Também ajuda a combater a acidez estomacal. Já eu passo a receita para vocês. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Um belo jardim com árvores e arbustos a uma distância apropriada da casa traz uma feliz e agradável influência sobre a família e, se bem cuidado, não trará nenhum prejuízo à saúde. As moradias devem, na medida do possível, ser construídas em terreno elevado e seco. Se uma casa é construída onde as águas se lhe param ao redor,
permanecendo por algum tempo e em seguida escoando-se até terminar, desprendem-se emanações venenosas e o resultado será febre, malária, garganta inflamada, enfermidades pulmonares e outras doenças. Muitos têm esperado que Deus os guarde das doenças, simplesmente por lhe haverem pedido que assim o fizesse. Deus, porém, lhes não considera as orações, pois sua fé não fora aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará um milagre para proteger das enfermidades aqueles que não têm cuidado de si mesmos, mas estão continuamente a violar as leis da saúde e nenhum esforço fazem para proteger-se da doença. Quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para ter saúde, então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam e podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde. Ele então responderá à nossa prece, caso o seu nome possa por esse meio ser glorificado. Mas fazei com que todos entendam que tem uma obra a fazer. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que, por sua falta de atenção para com as leis da saúde, estão seguindo um caminho seguro para se tornarem doentes. Respiração profunda. Para possuir bom sangue, é preciso respirar bem. Plena e profunda respiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isto comunica ao mesmo uma cor viva, enviando-o qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite e faz mais perfeita a digestão, o que conduz a um sono profundo e revigorante. Superstições com relação ao ar noturno. Muitos foram ensinados desde a infância a crer que o ar noturno é positivamente prejudicial à saúde e, por conseguinte, deve ser excluído de seus quartos. Para seu próprio prejuízo, fecham eles as janelas e portas de seus dormitórios, a fim de proteger-se do ar noturno, o qual, dizem, é muito perigoso para a saúde. Nisto estão enganados. No frescor do anoitecer, talvez seja necessário proteger-se do esfriamento com agasalhos extras, mas as pessoas devem proporcionar ar aos seus pulmões. Muitos estão sofrendo enfermidades por recusarem receber em seus quartos o puro ar noturno. O ar livre e puro do espaço é uma das mais ricas bênçãos das quais podemos desfrutar. A influência do ar puro. Ar, a preciosa dádiva do céu que todos podem ter, beneficiar-vos-á com sua revigorante influência, caso lhe não recuseis a penetração. Dai-lhe as boas-vindas, tende-lhe afeição, e ele se revelará um precioso calmante dos nervos. O ar deve estar em constante circulação para manter-se puro. O efeito do ar puro e fresco é fazer com que o sangue circule de maneira saudável através do organismo. Ele refresca o corpo e tende a comunicar-lhe força e saúde, ao mesmo tempo que sua influência é claramente sentida sobre a mente, comunicando uma espécie de calma e serenidade. Desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a sono saudável e tranquilo. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E como eu comentei para vocês, eu vou passar uma receitinha que é
de un suco que es antiácido, alcalinizante, digestivo, depurativo y antidiarreico. Anota ali. 5 cenouras médias, uma abobrinha média, uma batata pequena, uma xícara de suco de romã. Passar as cenouras e a abobrinha e a batata pela centrífuga, adicionar o suco da romã ao suco já centrifugado e mexer bem para que tudo se misture. Guardar no refrigerador e tomar meio copo de 3 a 6 vezes ao dia. Até a próxima semana. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Uma ilustração de seus métodos. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. A ilustração mais completa dos métodos de Cristo como ensinador encontra-se no seu preparo dos 12 primeiros discípulos. Sobre estes homens deviam repousar pesadas responsabilidades. Escolhera-os como homens a quem ele poderia infundir seu espírito e que poderiam ficar habilitados a levar avante sua obra na terra quando ele a deixasse. A eles, mais do que a todos os outros, proporcionou as vantagens de sua companhia. Mediante associação pessoal, produziu nestes colaboradores escolhidos a impressão dele próprio. A vida foi manifestada, disse João, discípulo amado, e nós a vimos e testificamos dela. Somente por meio daquela comunhão, do espírito com o espírito, e do coração com o coração, do humano com o divino, se pode comunicar a energia vitalizadora que a verdadeira educação tem por objetivo comunicar. É unicamente a vida que pode produzir vida. No ensino de seus discípulos, o Salvador seguiu o sistema de educação estabelecida ao princípio. Os primeiros 12 escolhidos, juntamente com alguns poucos outros que, mediante o auxílio às suas necessidades, tinham de quando em quando ligação com eles, formavam a família de Jesus. Achavam-se com ele em casa, à mesa, em particular, no campo. Acompanhavam-no em suas viagens, participavam de suas provações e agruras, e tanto quanto lhes era possível, participavam de seu trabalho. Às vezes ele os ensinava enquanto juntos se assentavam ao lado das montanhas, outras junto ao mar ou do barco do pescador, e ainda outras vezes enquanto andavam pelo caminho. Sempre que falava à multidão, os discípulos formavam a roda mais achegada. Comprimiam-se ao lado dele, para que nada perdessem de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ávidos de compreender as verdades que deviam ensinar em todas as terras e a todas as épocas. Os primeiros discípulos de Jesus foram escolhidos entre as classes do povo comum. Eram homens humildes e letrados, aqueles pescadores da Galileia, homens sem escola nos conhecimentos e costumes dos rabis, mas adestrados na disciplina severa do trabalho e das agruras. Eram homens de habilidade natural e espírito dócil, homens que poderiam ser instruídos e moldados para a obra do Salvador. Nas ocupações usuais da vida, há muitos lutadores percorrendo pacientemente a rotina de suas tarefas diárias, inconscientes das faculdades latentes que, despertadas à ação, colocá-los-iam entre os grandes dirigentes do mundo. Tais foram os homens chamados pelo Salvador para serem seus coobreiros. Tiveram eles as vantagens de 3 anos de ensino pelo maior educador que este mundo já conheceu. Nestes primeiros discípulos notava-se uma assinalada diversidade. Deviam ser os ensinadores do mundo e representavam amplamente vários tipos de caráter. Havia Levi Mateus, o publicano, chamado de uma vida de atividade em negócios e subserviência a Roma. Simão, o zelador, o intransigente adversário da autoridade imperial. O impetuoso, presunçoso e ardoroso Pedro, com André, seu irmão. Judas, o judeu, polido, capaz de impulsos medíocres. Filipe e Tomé, fiéis e fervorosos, conquanto tardios de coração para crer. Tiago, o moço, e Judas, de menos preeminência entre os irmãos.
mas homens de energia, positivos tanto em suas faltas como em suas virtudes. Natanael, filho da sinceridade e da confiança, e os ambiciosos e amoráveis filhos de Zebedeu. A fim de levarem avante com êxito a obra a que foram chamados, estes discípulos, diferindo tão grandemente em seus característicos naturais, em preparo e hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Era o objetivo de Cristo conseguir esta unidade. Para tal fim, procurou ele trazê-los à unidade consigo. A grave preocupação em seu trabalho por eles exprime-se em sua oração ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O poder transformador de Cristo. Dos 12 discípulos, 4 deviam desempenhar papel saliente, cada um em um ramo distinto. Na preparação para tal, Cristo os ensinou prevendo tudo. Tiago, destinado à próxima morte à espada. João, que dentre os irmãos por mais tempo devia seguir seu mestre nos trabalhos e perseguições. Pedro, o pioneiro em transpor as barreiras dos séculos e ensinar ao mundo gentio. E Judas, capaz de ascendência sobre seus irmãos no serviço, e não obstante, alimentando em sua alma propósitos cujos frutos ele mal sonhava. Eram todos estes o objetivo da maior solicitude de Cristo, e os que recebiam as suas mais frequentes e cuidadosas instruções. Pedro, Tiago e João procuravam toda a oportunidade de entrar em íntimo contato com seu mestre, e seu desejo era satisfeito. Dentre os 12, sua relação para com ele era mais íntima. João poderia satisfazer-se apenas com uma intimidade ainda maior, e isto ele obteve. Naquela primeira conversa ao lado do Jordão, quando André, tendo ouvido a Jesus, correu a chamar seu irmão, João estava sentado em silêncio, extasiado na meditação de maravilhosos assuntos. Seguiu o Salvador sempre como um ouvinte ávido e embevecido. Entretanto, o caráter de João não era irrepreensível. Ele não era um entusiasta gentil, sonhador. Ele e seu irmão foram chamados filhos do trovão. João era orgulhoso, ambicioso e de espírito combativo, mas por sobre tudo isto, o Divino Mestre divisou o coração ardente, sincero e amante. Jesus censurou-lhe o egoísmo, frustrou-lhe as ambições, provou-lhe a fé. Revelou-lhe, porém, aquilo por que sua alma anelava, a beleza da santidade, seu próprio amor transformador. Disse ele: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. A natureza de João anelava amor, simpatia e companhia. Ele se achegava a Jesus, sentava-se a seu lado, recostava-se-lhe ao peito. Assim como a flor sorve o orvalho e a luz, bebia ele da luz e vida divinas. Contemplou o Salvador em adoração e amor, até que a semelhança de Cristo e comunhão com ele se tornaram seu único desejo, e em seu caráter se refletiu o caráter do Mestre. Vede, disse ele, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Da fraqueza para a força. A história de nenhum dos discípulos ilustra melhor o método de ensino de Cristo do que a de Pedro. Ousado, agressivo, confiante em si mesmo, rápido em compreender e disposto a agir, pronto para a desforra, mas generoso ao perdoar, Pedro muitas vezes errou e outras tantas foi reprovado. Nem por isso foram sua fervorosa lealdade e dedicação para com Cristo reconhecidas e elogiadas de maneira menos positiva. Pacientemente, com a faculdade de discernir própria do amor, o Salvador tratava com seu impetuoso discípulo, procurando reprimir-lhe a confiança própria e ensinar-lhe a humildade, obediência e confiança. Mas apenas em parte foi a lição aprendida.
A segurança própria não se desarraigou. Muitas vezes Jesus, com peso no coração, procurava revelar aos discípulos as cenas de seu julgamento e sofrimentos. Seus olhos, porém, estavam velados. Esta notícia era mal recebida e eles não viam. A compaixão de si mesmo, que recuava diante da associação com Cristo em seus sofrimentos, determinou a súplica de Pedro: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Suas palavras exprimiam o pensamento e sentir dos 12. Assim prosseguiam, enquanto a crise se aproximava, e jactanciosos contenciosos distribuíam antecipadamente as honras reais e não sonhavam com a cruz. A experiência de Pedro continha uma lição para todos eles. Para a confiança em si mesmo, a prova é a derrota. Os inevitáveis resultados do mal ainda não abandonado, Cristo não os podia obstar. Mas assim como sua mão se estendera para salvar, quando as ondas estavam a ponto de arrebatar a Pedro, assim o seu amor se estendeu para o seu livramento quando as profundas águas lhe rolaram sobre a alma. Repetidas vezes à borda da ruína, as palavras de jactância de Pedro o trouxeram mais e mais próximo da extremidade. Repetidas vezes fizera-lhe o aviso de que ele negaria conhecê-lo. Foi o coração angustiado e amante do discípulo que proferiu esta confissão: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E aquele que lê os corações deu a Pedro a mensagem, então pouco apreciada, mas que nas trevas prestes a cair, lançaria um raio de esperança. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando no tribunal as palavras de negação foram proferidas, e quando o amor e a lealdade de Pedro, despertados pelo olhar de piedade, amor e tristeza do Salvador, o fizeram sair para o jardim onde Cristo havia chorado e orado, enquanto suas lágrimas de remorso caíam sobre o solo que fora umedecido com as gotas de sangue de sua agonia, então as palavras do Salvador: roguei por ti, quando te converteres, confirma teus irmãos, foram-lhe um arrimo para a alma. Cristo, conquanto previsse o seu pecado, não abandonara o desespero. Se o olhar de Jesus lançado sobre ele houvesse expressado condenação em lugar de piedade, se ao predizer o pecado tivesse ele deixado de falar em esperança, quão densas não teriam sido as trevas que cobririam a Pedro? Quão irreprimível o desespero daquela alma torturada! Naquela hora de angústia e de desgosto de si próprio, que poderia detê-lo de ir pelo caminho trilhado por Judas? Aquele que não poderia poupar a seu discípulo a angústia, não deixou só em amargura. Seu amor não falha nem abandona. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.